Fala galera, beleza? Galera, eu vou montar um joguinho de, de um robozinho, né? A gente vai montar um joguinho de robozinho aqui no canal. E esse aqui é um videozinho que eu queria passar pra vocês, onde eu tava montando as sprites, né? Desse robozinho. E aí eu me inspirei aqui nesse BB-8, se eu não me engano, o nome desse robô do Star Wars. E aí eu fui fazendo umas sprites aí baseado nele, né? Mais ou menos como referência. Hoje, esse vídeo que a gente vai fazer hoje vai ser um vídeo que a gente vai falar só sobre pulo, né? E aí, eu só queria mostrar essas sprites para você, porque no próximo vídeo eu vou deixar ela disponível aí, essas sprites que eu fiz, porque eu vou montar um joguinho, né? Com tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então vai ter movimentação de sprites, animação, é, a gente vai fazer o cenário aí usando aquele programa Tile, né? Então a gente vai fazer algumas coisas bacanas aí nesse próximo jogo. E aí eu montei essas sprites, né? Então aqui eu montei ele parado, aqui ela já é uma outra segunda com ele correndo, né? Então essa é uma segunda animaçãozinha que eu fiz com ele correndo. Montei umas spritezinhas bem simples, só pra gente montar o nosso jogo, né? Aqui acho que ele tá pulando. E aí como esse robô aqui do Star Wars ele não pula, eu fiz como se fosse um foguetinho nas costas dele, né? Então quando a gente pular, vai animar um foguetinho aqui como se ele tivesse subindo, né? O pulo dele vai ser como se fosse com uma propulsão a jato com essa mochilinha nas costas, né? E aí eu fiz a animação dele caindo. Essa outra animação dele aqui é quando ele morre, né? Tem a animação aqui, ó. Então quando a gente morrer ele vai apagar, né? Vai dar uns tic-tac aí e ele vai morrer e vai apagar. E tem uma próxima, essa daqui é a animação de dano, ó. Então quando a gente tomar um dano aí de algum personagem, né? A gente vai receber esse dano aí, ó. Ele vai dar umas piscadas vermelhas. Aqui eu separei algumas sprites, né? Eu tenho bastante sprite guardado aqui. Inclusive peguei algumas coisas aqui desse site aqui, ó. É o Open Game Art. Ele tá aqui em cima, o Open Game Art. Tem algumas coisas bacanas. Peguei algumas coisas do Sonic lá. Peguei do Mario também, algumas coisinhas. Aí aqui no Photoshop eu fui. Peguei as sprites que eu peguei naquele site lá e já dei uma ajeitadinha aqui para mim poder usar nesse projeto aqui do robô, né? Então eu juntei e fiz um catadão aí. Vai virar um jogo do Sonic com robô, com Mario, com tudo. Deixa eu ver aqui. Tem uma. Aí eu peguei. Tem bastante sprites lá de caixa, mas eu não vou colocar tudo isso aqui não, tá? E aí o que eu fiz aqui? Dentro da Corso Pygame eu criei a pasta 13, que vai ser o jogo do robô. Eu tenho o arquivo main.config, que a gente sempre usa, né? Para montar nossas telas. Que eu sempre deixo já para não ter que ficar repetindo esse código toda hora. Eu já deixo ele pronto aqui. Aí o que eu fiz? Eu criei uma pasta que está vazia, ó, que vai guardar as telas, né, desse jogo, a pasta de sons, que também não tem nada, e dentro da pasta imagem tem bastante sprites. Foi as sprites aí que eu montei aqui, né, para poder usar nesse joguinho aqui. Foi sprites bastante simples que só foi para a gente fazer um joguinho aqui, né. Bom, eu tenho esses assets aqui que eu vou deixar disponível. Um desses é o brilho, um é um card, né, que é tipo um cartão. E vai ter um negócio de dinheiro também lá, que a gente vai poder pegar dinheiro. Bom, eu tenho na explosão, eu tenho dois tipos de explosão, né? Então eu tenho essa daqui que ela é mais fumaça do que explosão. Eu tenho essa outra segunda explosão que ela é mais fogo, né? Então ela cria uma bolota de fogo aqui, depois fumaça. Então tenho essas duas explosões. Na pasta de inimigo eu tenho dois inimigos. Então eu peguei essa aranha lá, ó. E ela tinha alguns movimentos lá, mas essa aranha aqui é uma aranha robô, né? Ela só vai ficar andando de um lado pro outro e dando tiro. Só vai ter esse inimigo aqui e o outro inimigo que a gente tem. Essa outra sprite aqui é quando a gente mata ela, ó. Então ela fica vira. Eu fiz um esquema aqui, né? Peguei essa sprite, arrumei no Photoshop, ela vai ficar como se fosse quebrada aqui no jogo. Então ela fica um robô destruído, né? E o inimigo 2 é aquela bombinha do Mario lá, né? Aquela bombinha que ela anda de um lado pro outro, né? E quando ela tá muito perto ela explode. Na hora de ela explodir eu fiz uma animação própria aqui, né? Então eu me baseei nela e quando ela for explodir, para dar tempo da gente ver que ela vai explodir, então do preto ela vai passando para vermelho e depois ela passa para o amarelo e ela estoura. Beleza? Pra gente ter tempo de saber quando essa bombinha vai explodir. Então ela é como se fosse ela sinaliza, né, que ela vai explodir, ela vai mudando de cor aqui, ó.
E aí ela explode pra gente ter um parâmetro visual de quando ela vai explodir, né? Bom, eu tenho só esses dois inimigos, aí eu tenho a pasta do player, que aí há várias animações lá, dele correndo, dele recebendo dano, dele descendo. Aqui é quando a gente morre, né? Então ele vai escurecendo. Aqui é ele parado e ele subindo, né? Então eu tenho essas animações do player. E eu tenho os tiles aqui, né? Que são os tijolos que a gente vai usar para montar nossa tela. Então eu tenho aqui um background, que ele é 500 por 300 e pouco. A gente vai ter que dar uma esticada nele, né? A gente já viu a função de transform, que a gente pode transformar tamanho, e a gente vai transformar o tamanho dele. Tem os blocos aqui que é de ferro, algumas plataformas de ferro e alguma coisa aqui de terra e grama, né? Que a gente vai poder usar também. Beleza? Bom, só foi uma apresentação porque na verdade hoje nós não vamos mexer com nada disso. Nós vai aplicar, só vai aprender a colocar um pulo. Então, eu abri essa pasta dentro do Visual Studio e Visual Studio Code. Eu tenho aquele arquivo que a gente usa sempre, né? Largura e altura, o meio da largura e o meio da altura, os FPS, o título aqui hoje eu vou colocar pulo. E eu sempre configuro algumas cores aqui, né? Se eu precisar usar, eu tenho umas cores aí. É o arquivo de sempre. Então, no arquivo principal eu tenho aqui o arquivo que monta uma telinha, né? Então eu estou montando a tela, estou setando o caption com o título, passando aqui um relógio com FPS, pintando a tela de azul e eventos e só. Né? Isso aqui a gente viu toda hora. Isso cria uma tela e aqui vem escrito pulo, né? Que foi o que a gente configurou no título. Bom, hoje a gente vai aprender a fazer um pulo, então eu vou desenhar aqui, vai ser uma coisa bem rápida, eu vou colocar aqui, essa vai ser a parte dos desenhos, desenhos, essa vai ser a parte dos desenhos, e aqui eu já vou definir aqui vai ser o nosso player, o player vai ser um quadrado, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou desenhar um quadrado, pygame.draw.rect. Só que essa função de pulo vai funcionar para tudo, tá? Por isso que eu estou fazendo um quadrado aqui que é mais fácil. Vai ser desenhado na tela. Vou desenhar esse quadrado de verde. Esse verde vem do config, né? As cores que eu configurei lá. E um rect, eu preciso de uma posição X. Eu preciso de uma posição Y. Uma largura e uma altura. Eu vou colocar 50 por 50, acho que deve ficar bom. Essa posição X e posição Y vai ser duas variáveis que eu vou criar agora. Então eu vou criar aqui, ó. A posição X, eu vou colocar aqui mais ou menos um 100. E vou colocar a posição Y, eu vou colocar mais ou menos um 100 também. Vamos ver o que acontece lá com o nosso objeto. Bom, então eu tenho um player aqui. Eu vou desenhar um chão aqui. Então, na verdade, o chão vai ser isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser o chão. O chão eu vou colocar que vai ser cinza. Deixa eu ver que cor que eu tenho aqui. Vou colocar um chão marrom. Tem um marrom aqui, ó. Então esse chão vai ser marrom. A posição X dele, o chão vai começar no 0, no X. E a altura dele eu vou colocar mais ou menos uns 500. Vou colocar 500. Aí a largura dele vai ser a largura total da tela, né? Então vou colocar aqui, ó, a largura da tela. E a altura da tela tem 600. Então eu pego 600 e tiro esses 500 aqui, ó. Né? Vai me sobrar a altura 600 menos 500, vai sobrar 100 aqui. Certo? Então o Y ele começa em 500, com mais a altura de 100 ele vai dar os 600 lá da nossa tela, né? Então eu tenho o meu chão marrom aqui. Bom, eu vou fazer a movimentação dele ir para trás e para frente, né? Então eu preciso aqui dos controles. Vou colocar aqui, ó, controles. Então os controles também a gente já viu. pygame.key.getPreset. Eu não vou explicar porque a gente já viu isso aqui várias vezes, tá? Então só vou fazer pygame. Se dentro dos controles a chave pygame.k maiúsculo underline o lado esquerdo, left. Se eu apertar para o lado esquerdo,
eu pego a posição X e tiro 5. Se ficar pouco a gente acrescenta. Por outro lado, se dentro das chaves, aí eu vejo a chave, que chave que é? Pygame.k_right, se eu pro lado direito, então a posição X recebe mais igual a 5. Vamos ver se isso aí já fica bom, essa movimentação. Então agora ele vai para trás e vai para frente. Bom, agora a gente vai então colocar a gravidade nele, né? Então a gente vai colocar uma gravidade para esse objeto cair aqui para fora, né? Deixa eu ver aqui. Bom, então vou criar uma base aqui para ser a gravidade. Vou colocar aqui gravidade. Não é bem a gravidade, mas vamos colocar de gravidade para a gente conseguir aplicar isso aí. Bom, para simular essa gravidade aí, né? Faz de conta que é a gravidade. Eu vou setar umas posições aqui. Eu preciso da força da gravidade. Então vou colocar aqui, ó. Força da gravidade. Eu vou colocar uma gravidade para começar de 0,8. Se ficar pouco, depois a gente muda, tá? E eu já expliquei esses parâmetros. Eu preciso da força do pulo. Eu vou colocar menos 12, acho que menos 12 ou menos 15, acho que menos 15, sei lá. Depois a gente muda também se ficar pouco. E eu preciso de uma direção Y. E essa direção Y não tem nada, tá? Bom, por que esses parâmetros aqui? Vamos ali no Paint rapidinho. Então, eu tenho aqui o meu chão, tá marrom. E eu tenho o meu personagem aqui, que eu acho que tá vermelho. Acho que tá verde. Tá aqui. Bom, o que que acontece? Eu preciso de uma força da gravidade. O que que é a força da gravidade? A força da gravidade é a força que vai atuar em cima do meu objeto e vai jogar o meu objeto para baixo, né? Então ele vai atuar para baixo aqui, jogando ele para baixo. Por quê? Porque ele começa com 0,8. É um número que eu utilizei qualquer, tá? Então eu coloquei que ele vai... O que que eu vou fazer? Ele tem a posição dele, vamos supor que esteja 100, então em cima dele eu estou jogando 0,8. Eu colocar, vamos arredondar para 1. Então eu estou jogando 1 em cima dele, né? Da posição dele. Então ele começa com 100, mais 1, 101, mais 2, 102, 103, 104. Então essa força da gravidade está jogando ele para baixo, né? O meu objeto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocando aqui para baixo. Então ele vai descendo. Então a força da gravidade vai jogar ele para baixo, certo? Eu tenho a força do pulo, que é um valor negativo de menos 15. Por quê? É como se eu estivesse tirando essa posição dele. Então deixa eu pegar aqui. Então a força da gravidade está jogando para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, ele está descendo. A força do pulo vai fazer o quê? Vai jogar número negativo. Então eu vou tirar da posição dele. Então eu vou colocar aqui, ó. Vai tirando, então está aqui 200, 199, 198, 197, 196. Essa é a força do pulo, está jogando ele de volta para cima. E a gravidade joga ele para baixo e a força do pulo joga número negativo para ele para cima. Beleza? Essas duas forças elas são controladas então pela direção Y. A direção Y nada mais é que a direção que joga esse objeto, ou ele joga para baixo ou ele joga esse objeto para cima. Beleza? A direção Y, como vocês viram, ela é zero, né? Então ela começa com zero, ela não joga nada para lugar nenhum. Ela só é uma força nula, né? É uma força que joga ou para cima ou joga para baixo. Ela vai servir como intermediário aí, para a gente criar uma parábola. Uma parábola seria mais ou menos isso aqui, ó. Então eu tenho um eixo aqui, né? E essa parábola vai fazer o quê? Então, ele vai começar aqui em cima, nosso objeto vai começar aqui voando, aí a força da gravidade vai atuar em cima dele. Então vai jogar ele para baixo. Então o meu objeto vai descendo para baixo, aí ele para, aí quando eu pular, então ele parou aqui, ó. Ele parou. Quando eu pular, eu aplico uma força negativa, então ele vai subir. Aí ele vai subindo. Aí ele vai chegar perto de um ponto de zero e vai atuar a força da gravidade agora. Então vai descendo, para. Então ele parou no chão, ele fica aqui. Pulei,
Ele aplica uma força negativa, o meu objeto sobe, 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 chega num pico, vai, e depois desce. Vum. Beleza? Isso aqui é uma parábola. Esse sobe e desce aqui. É isso que eu estou falando. Bom, como é que a gente vai aplicar isso? Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou aplicar em cima da direção Y, porque a direção Y é o que vai para cima e para baixo. Então, em cima da direção Y, eu vou somar ela com a força da gravidade. Força da gravidade. Então, eu somo a direção Y, o que tem dentro dela, mais a força da gravidade, né? Vou colocando em cima da direção Y. E como essa direção Y está passando aqui, a força da gravidade está passando na direção Y, eu passo a direção Y em cima da posição do meu player. Então, a posição Y recebe o que tem dentro dela mesmo, mais o que tem dentro da direção Y. Se não tiver nada na direção Y, meu objeto tende a ficar parado. Mas se eu aplicar uma força da gravidade, ele tende a descer. Se eu aplicar uma força negativa na direção Y, então a direção Y depois vai ser passada para o meu player. Então, se for negativo, ele vai subir. Se for positivo, ele vai descer. Como agora eu só estou aplicando força positiva na direção Y, e essa direção Y está passando para o positivo, para a posição Y, então ela vai passar essa gravidade direto para o meu player. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o meu player tem agora a gravidade, ele tende a cair, né? Então ele vai, ó, cair, certo? Estou aplicando gravidade no meu player. Eu tenho que fazer uma restrição nessa força, né? Quando chegar num determinado ponto, ele tem que parar, né? Então, o que eu vou fazer assim? Eu tenho que aplicar aqui um momento de parar. Então, vou verificar aqui, ó. Se a posição Y do meu player for maior ou for igual a altura do chão, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o do meu player. Se a posição Y for maior do que... Ó, o chão começa em 500, né? Então o chão é 500. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer por partes, tá? Então se a posição do meu player for maior ou igual a 500, o que eu faço? Eu pego e a posição... Eu paro a posição Y dele. Então a posição Y recebe esses 500. Então, se a posição Y for maior do que 500, a posição Y vai receber 500. Então, meu player sempre vai receber a posição Y que é 500. Ele tende a parar. Só que aí ele... Por que ele não parou? Na verdade, ele parou, só que ele está atrás, né? Porque desses 500, que é o top left do meu player, eu tenho que tirar a altura dele de 500. Então vou tirar daqui, ó. É os 500 do chão menos a altura do meu objeto, que é 50. Só que aí ele recebe 500 menos 50 aqui, né? Senão também não adianta nada. Então ele parou, certo? E aí eu posso andar aí, correr pra cima e pra baixo, tá? Por enquanto não tem pulo. Só que aí eu também tenho que parar a direção Y, né? Porque a força da gravidade tá atuando em cima dela a todo momento. Por mais que eu pare a posição do meu player, a direção Y fica louca, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Print pra gente a direção Y. Porque ela recebe constantemente a força da gravidade. Então, olha lá a posição Y aqui, ó. Olha o que está acontecendo com ela. Por mais que meu objeto esteja parado, ela não para de receber a força da gravidade, né? E aí chega um momento que ela está tão grande que meu objeto vaza para baixo, né? Ele acaba aplicando essa força em cima do meu player. Então, quando o meu objeto parar a posição dele nessa posição, eu também tenho que falar que a direção Y vai receber 0. Então a direção Y também tem que ser 0. Eu tenho que parar de receber essa força em cima dela, né? E aí ela só está com 0,8 ali da força da gravidade. Beleza? Bom, por enquanto meu objeto anda e tem gravidade. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar uma força de pulo, né? Porque quando eu quiser pular, eu pulo, né? Quando eu precisar pular, né? Apertar o botão de pular, eu aplico a força do pulo na direção Y. Porque a direção Y é a direção que joga em cima do meu player. Então eu vou fazer aqui, né? Na hora de pular, Ctrl C, Ctrl V. Então, se eu apertar agora o Space, a tecla de espaço, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que a direção Y vai receber a força do pulo, que é menos 15, né? A gente já definido. Aqui não é mais igual, não recebe o que tem dentro dela, mais a força do pulo. Ela só recebe a força do pulo.
Se você colocar assim, pode até funcionar porque aqui ela está recebendo 0. Ó. Então vamos ver, ela vai receber mais igual a força do pulo. Vamos ver o que acontece. Então toda vez que eu apertar o espaço, ela recebe mais a força do pulo. Só que olha o que acontece. Ela some, né? Então na verdade ela tem que receber só a força do pulo. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, que legal, ó. Então ela pula e sobe. Só que se você segurar, ó, toda hora ela recebe a força do pulo, né? Aí vira um Angry Bird, ó. Você pode pular até, mesmo quando não tá no chão, né? Dá até pra fazer aquele joguinho do Angry Bird, olha que legal, ó. Aí os canos vai passando aqui, você vai tentando passar no cano. Bom, pra gente pular uma vez só, eu vou definir uma variável aqui e verificar se esse objeto está no chão. Se ele estiver no chão, aí ele deixa a gente pular. Então no chão ele começa com false, né? Porque o nosso objeto ele começa voando, ó. Aí agora ele caiu no chão. Então que hora que ele vai estar no chão? A hora que o meu objeto atingir essa condição aqui, ó. Se a posição dele for maior do que 500 aí tal, aí eu aqui embaixo eu falo, ó, tá no chão. Então no chão recebe true. Beleza? Bom, agora eu sei quando o meu objeto está voando e quando ele não está no chão. Então, o que eu tenho que fazer agora? Quando eu apertar o espaço, eu vou verificar se ele também está no chão. Então, se eu apertar o espaço e se no chão for igual a true, então se eu apertar o espaço e ele estiver no chão, aí sim ele deixa eu aplicar um pulo e aí eu falo que no chão recebe false, né? Quando ele pular, ele não está mais no chão, então recebe false. Então quando eu apertar o espaço, aí ele vai verificar aqui também, ó, tá no chão, né? No chão é igual a true? É, porque encostou no chão lá embaixo, né? Beleza, então aplica a força do pulo, mas aí não tá mais no chão, né? Ele tá voando. Então vamos ver. Então eu vou apertar o espaço, ó. Olha lá, ó. Se eu apertar várias vezes, ele não pula mais, ele só pula agora se no chão for igual a true, ó. Então agora eu já tenho um pulo, ó. Eu já posso verificar aqui que o meu objeto pula agora, né? Aí, ó. E só pula quando tá no chão. Ah, tá pulando muito pouco. Não, não tem problema. Aí você vai mexer nesses parâmetros agora, ó. Então eu posso aumentar a força do pulo aqui para menos 20. Então agora ele vai pular mais alto, ó. Né? Depende aí do jogo que você vai fazer também. Então agora ele... Ah, tá caindo muito devagar. Então esse 0.8 eu posso acrescentar aqui 0.9. Eu posso acrescentar 1. Só que aí quanto mais você aumenta a gravidade, né? Olha lá, mais rápido ele cai, né? E a força do pulo também deixa de ser tão grande. Porque isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola, ó. Então a gravidade acrescenta na direção y, começa com 0. Eu acrescento 0.8. Aí esse 0.8 eu acrescento no meu player. Aí eu acrescento 0.8, agora aqui dentro tem 0.8. Então 0.8 mais 0.8 dá 1.6. Então na posição aqui eu acrescento agora 1.6. Aí na direção y tem 1.6. Eu vou acrescento mais 0.8 em cima de 1.6. E aí ela vai, né, quase que dobrando o valor aí, passando o valor dobrado aqui. Olha lá. Beleza, galera? Então aqui a gente já aplicou um pulo e agora a gente pode voltar aí a... Eu vou começar a montar aí o próximo jogo. Então até a próxima aí.